Domingão e hoje eu vim trazer para vocês dicas de filmes e documentários para você assistir e aprimorar o seu senso crítico. Oi pessoal, eu sou a Marie. Nesse canal você aprende conteúdo de filosofia feminista e acompanha um pouco da minha vida de professora desempregada. Então se você chegou por aqui agora nesse canal e tá vendo aí embaixo essa palavrinha escrita em vermelho, inscrever-se, se inscreve nesse canal, é de graça e você me ajuda muito. Também curte para o YouTube poder me recomendar para mais e mais pessoas, compartilha para geral ter acesso a esse tipo de conteúdo e para me ajudar no engajamento, comenta aí embaixo o que vocês vão achar deste vídeo aqui. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos. O primeiro filme que eu tenho para indicar para você assistir e aprimorar o seu senso crítico é o Acorda Raimundo Acorda. Nesse curta-metragem, você vai poder questionar a forma como homens e mulheres são socializados a partir da inversão de papéis, desses papéis que a gente, desde criança, aí tem que aprender para poder ser homem e mulher, ser considerado homem e mulher dentro dessa sociedade patriarcal, machista, né, que vai sim definir como homens e mulheres devem se comportar em sociedade. Esse é um filme brasileiro dos anos 90 que foi dirigido pelo Alfredo Alves. E nesse filme você vai poder contar com a participação da Zezé Mota, Eliane Jardim, tem também o Paulo Betti e outros artistas brasileiros. Istamira, não é sobre ela, mas ela recebeu este nome em referência a Istamira, que é o próximo filme documentário que eu vou te indicar para você aprimorar o seu senso crítico. Istamira é um filme documentário brasileiro que foi dirigido pelo Marcos Prado e produzido pelo José Padilha. Lançado em 2005, o documentário conta a história de Istamira Gomes de Souza, uma mulher de 63 anos que trabalha como catadora no aterro sanitário que fica lá no Rio de Janeiro. E o aterro sanitário se chama, deixa eu dar uma pescada aqui na minha cola. Jardim Gramacho. Escutaram? Jardim Gramacho. Já adianto para vocês que vocês vão se surpreender com a lucidez dessa mulher. Apesar aí dela ser caracterizada como uma pessoa que sofre de distúrbios mentais, ela tem assim cada sacadas, cada frases assim que vocês vão ficar completamente impactados. E o melhor tem aqui no YouTube para você poder assistir. O próximo filme que eu vou indicar para vocês foi lançado na Netflix no dia 20 de julho de 2021. Bem recente, não é? E ele foi lançado nesse dia justamente porque lá, para os norte-americanos, esse é o dia 20 de julho, é o dia que se comemora o Dia dos Pais. Paternidade é um filme baseado em fatos reais. Nele você vai poder acompanhar a história de Matt, que é o personagem do filme, né? Ele é um pai, ele é um homem que perdeu a esposa enquanto ela estava dando à luz, né, a filha deles. Infelizmente ela vem a falecer e ele decide que vai cuidar da filha sozinho, mesmo ali com a insistência de algumas outras mulheres, né, em ocupar essa função de cuidar. Ele decide abrir mão de tudo e ele cuida sozinho da criança. Esse filme foi estrelado e dirigido pelo ator Kevin Hart. Minha próxima dica para você assistir e aprimorar o seu senso crítico foi lançado no ano de 2018 na plataforma da Netflix. Guerras do Brasil é um documentário dividido em 5 partes. 5 episódios. E cada episódio você vai poder contar aí com a participação de historiadores e especialistas que vão narrar a história do Brasil de uma maneira aí bem diferente, né? Vão contar fatos que intrigaram a população que vivia aqui, que intrigou outras pessoas pelo mundo afora, enfim, você vai poder ter uma percepção da história do Brasil, das guerras que ocorreram aqui no Brasil, de uma maneira bem diferente do que aquela que a gente aprende na escola. Um spoilerzinho aqui para vocês. Nesse documentário vocês vão poder contar com a participação do indígena Ailton Krenak, que inclusive eu citei ele aqui no vídeo, onde eu expus um pouco sobre a minha trajetória acadêmica e a minha experiência enquanto mulher
preta, pobre, desempregada em meio à pandemia. Então, vou até deixar linkado aqui ou aqui. Vai aparecer em um desses dois lados aqui, para poder você ir assistir logo depois que terminar de ver esse vídeo aqui, tá certo? O aborto dos outros é a minha quinta dica aqui de hoje para você assistir e aprimorar o seu senso crítico. Dirigido por Carla Gallo, O Aborto dos Outros foi lançado em 2008 e esse documentário apresenta situações de aborto que são realizados em hospitais públicos e privados aqui do Brasil. Nesse documentário você vai conhecer e acompanhar histórias de mulheres que praticaram o aborto aí de maneira clandestina. Também vai poder conhecer um pouco das histórias de mulheres que conseguiram autorização judicial para poder fazer o aborto e também vai acompanhar todo o processo que envolve ali essa parte da tomada de decisão para fazer o aborto nesses tipos específicos que são previstos em lei aqui no Brasil. Eu me lembro que quando eu assisti esse documentário, que inclusive foi um documentário indicado por um professor meu enquanto eu estava na graduação, e eu me lembro que quando eu assisti, eu tive várias crises de choro, assim, porque as histórias são realmente bem impactantes, assim, bem emocionantes, e o carro tá passando. E eu garanto que quando você aí de casa também assistir esse documentário, eu tenho certeza que você vai sair com uma visão totalmente diferente desse assunto que é tão polêmico aqui no Brasil, né? Que é a questão do aborto. A próxima dica que eu tenho para dar para vocês é uma série que foi dividida em 6 episódios. Milênio é uma série que aborda a questão da violência sexual. Na verdade, essa série foi baseada em 3 livros que foram escritos pelo jornalista sueco Stieg Larsson. Creio que é assim que se pronuncia o nome dele. E tem um outro cara que escreveu mais 2 volumes, né? Depois do Stieg, que é o David. Também o David é sueco e ele completou essa série escrevendo mais 2 livros. David, esse vai ser o nome mais difícil que eu vou ter que pronunciar aqui agora. Lagercrantz. Eu acredito que seja assim que se pronuncia. Mas enfim, é isso aí. O Larsson, pessoal, quando ele tinha a idade de 15 anos, ele acabou presenciando um estupro coletivo de uma garota que se chamava Lisbeth, que inclusive esse é o nome da heroína que ele colocou nos livros, né, que faz parte ali da série Milênio, Lisbeth. E ele decidiu batizar essa heroína de Lisbeth justamente como forma de... Porque ele nunca se recuperou, ele afirma que ele nunca conseguiu se perdoar por ele ter presenciado o estupro coletivo da Lisbeth e não ter feito nada para poder ajudar ela, né, ela poder se defender. Enfim, e então quando ele escreveu esse livro, ele decidiu batizar a heroína de Lisbeth. Na semana passada, mais especificamente na quarta-feira, né, no dia 15, eu publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre os tipos de violência sexual, ó. Os tipos de violência de maneira geral, né, não só a sexual. Os tipos de violência que são infligidos aí contra as mulheres. E, inclusive, se você ainda não assistiu, eu vou também deixar aqui no card de informações para poder você ir assistir depois que terminar de ver esse vídeo. Pois é, pessoal, e justamente nesse dia, o dia que eu publiquei esse livro para poder tentar fazer com que esse tipo de informação chegasse para mais mulheres e que outras mulheres também pudessem ter aí a capacidade de reconhecer quando ela está vivendo alguma situação de violência ou não. Enfim, publiquei o vídeo na intenção de poder ajudar outras mulheres a sair desse ciclo de violência e, infelizmente, naquele mesmo dia, de noite, uma moça aqui de Vitória da Conquista, uma moça de 19 anos, foi assassinada pelo ex-namorado dela. O nome dela é Sachira Camille Cunha Silva. Pois é. E o detalhe mais impressionante, assim, mais impressionante não, né, mas que chocou muito é que eles já estavam terminados há muito tempo, né, e mesmo assim, esse assassino não conseguia admitir o fim da relação
Então, ele já vinha ameaçando, segundo a própria polícia, né? A delegada da DEAN, em entrevista que ela cedeu aqui para a imprensa local, ela falou que os familiares já vinham relatando que ele já vinha perseguindo a Camille várias e várias vezes, já tinha ameaçado ela várias vezes. O próprio pai da Camille disse em entrevista também que esse ex-namorado, esse assassino, vou chamar de assassino, não vou chamar de ex-namorado, vou chamar de assassino. Esse assassino já tinha dito várias vezes pra Camille que se ela não ficasse com ele, ela também não ia ficar com mais ninguém. E aí, esse desgramado, não sei nem se pode falar essas palavras, mas a gente que é mulher, que já passou por esse tipo de situação de violência, né? A gente fica muito indignada, enfim. E esse assassino levou a Camille, dopou ela com um remédio lá e colocou refrigerante nesse remédio e dopou a menina. Esfaqueou ela no rosto e no pescoço. E segundo o relato lá que ele deu pra polícia, ele não teve coragem de matá-la, mesmo depois de ter feito tudo isso. Não conseguiu matar a menina, chamou um outro rapaz já tava avisado de que ele realmente ia ao encontro desse assassino para poder pegar o carro da vítima e vender esse carro. Mas quando ele chegou lá, que ele viu a situação, né, e percebeu que a menina ainda estava viva, pois ele foi e estrangulou a menina aí até a morte. E, inclusive, esse foi um crime que chocou toda a sociedade aqui de Vitória da Conquista. E depois que o assassino se entregou, ele acabou denunciando esses dois outros rapazes, né? Esse que foi contratado para ir pegar o carro e vender e que acabou estrangulando de fato a Camille. E um outro rapaz que fez a intermediação aí. Um outro meliante, porque quando é preto a gente chama de meliante, né? Agora quando é os riquinhos branco que faz essa barbaridade, a gente fica dizendo de rapaz. Então, esses meliantes, esses assassinos, pois é, esse terceiro meliante aí, ele fez essa ligação entre o cara que ia pegar o carro e vender e o assassino que era ex-namorado da vítima. Então, esses três assassinos foram presos e eu tô falando aqui sobre esse caso justamente porque eu gostaria de deixar toda a minha solidariedade, meu afeto e meu sentimento de pêsame, de revolta total, que assim coaduna também com o sentimento da família, né? Evidentemente que eles estão sentindo muito mais do que eu, né? Mas gostaria de dizer só mesmo que eu estou assim, compadecida, muito entristecida com a situação. Enfim, é bem triste e justiça por Camille, por nenhuma mulher a menos.